Com 5 jogos adiados, o Brasileirão deste ano começou com os visitantes conseguindo o melhor desempenho dos últimos 11 anos: 20 vitórias, 18 empates e 27 derrotas, com os forasteiros ficando com 40% dos pontos disputados, superando o que conseguiram nas 7 primeiras rodadas em 2014, 39%. Mas os mandantes desta rodada mostraram potencial para se imporem. Nenhum visitante é considerado favorito na oitava rodada. Assim, Flamengo e Bahia, que jogam em casa, são favoritos para manterem a briga particular pela liderança da classificação. Aí é X Fortaleza. Saiba tudo sobre o jogo da oitava rodada do Brasileirão Série A 2024 no jogo Internacional X São Paulo. O espião estatístico aponta o empate como resultado mais provável. O jogo, que será disputado em Criciúma devido às enchentes no Rio Grande do Sul, tem forte potencial para ser muito estudado. As 3 últimas, as equipes passaram a finalizar proporcionalmente muito mais de dentro da área, sendo que neste ano os times alcançaram a maior marca percentual de finalizações de dentro da área em 12 temporadas. Internacional e São Paulo estão nas 4 primeiras colocações dos que mais buscam concluir suas jogadas de dentro da área. Analisamos 104.678 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.244 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Em jogo escapar do Z4 da classificação do Brasileirão, Corinthians é o 17º, o Atlético GO o 18º, um ponto atrás. Se enfrentam desde 2010 pelos pontos corridos, e o Corinthians venceu 4 vezes fora de casa, tendo perdido apenas uma em 7 partidas. Este Brasileirão, o Atlético GO perdeu os 3 jogos em casa e o Corinthians os 3 que disputou como visitante. É um jogo de ineficiências ofensivas, mas também uma oportunidade para dar a volta por cima. Nos 3 jogos como mandante, o Atlético GO fez 36 finalizações e marcou apenas um gol, a pior eficiência caseira da competição. Corinthians fez 40 finalizações quando visitante e ainda não fez gol fora de casa. O Atlético GO já sofreu 6 gols em casa neste Brasileirão, uma a cada 8 conclusões contrárias, 13ª resistência defensiva. Corinthians levou 5 gols quando visitante, uma a cada 8,6 conclusões contrárias, quinta menor resistência defensiva forasteira. O Atlético GO comemora e sofre mais quando a bola viaja pelo alto. Já no Corinthians, são as bolas rasteiras que têm dado maiores emoções aos jogos. O Atlético GO marcou e sofreu 6 dos últimos 10 gols usando bolas aéreas, e o Corinthians marcou 6 e sofreu 7 dos últimos 10 gols trocando passes rasteiros. Último colocado na classificação, o Vitória vive um momento muito difícil. A equipe não vence há 10 jogos, desde a conquista nos pênaltis do título de campeão do Baiano, com um empate. São 3 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 10%. Nos últimos 10 jogos, o Juventude tem 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 40%, mas a equipe só perdeu um dos últimos 6 jogos. Invicto em casa, o Juventude é 4º melhor mandante neste início de Brasileirão, 2 vitórias e um empate, 78%. Vem se garantindo na força defensiva com apenas um gol sofrido. Terceiro melhor desempenho caseiro, mas com a maior resistência entre os 20 mandantes, com um gol sofrido em 50 conclusões contrárias. O Vitória é o 5º pior visitante, um empate e 2 derrotas. Está com a pior eficiência visitante, tem um gol contra a seu favor, mas pelos próprios méritos fez um gol em 31 finalizações. O jogo tem maior potencial para gol do Vitória a partir de jogada aérea, porque a equipe marcou assim 7 dos últimos 10 gols, e foi como o Juventude sofreu 6 dos últimos 10 gols. O Juventude tocou passes rasteiros para fazer 7 dos últimos 10 gols, mas o Vitória sofreu 6 dos últimos 10 gols a partir de jogadas aéreas. O Fluminense é outra equipe que